Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos tratar dos estados físicos ou estados de agregação da matéria, uma parte inicial da química geral. Vamos começar com a classificação de sistemas. Sistema é a parte do universo que está sob observação, aquela parte que está sob estudo. Quando se observa um sistema, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo significa que ele tem uma única fase, e heterogêneo que ele possui duas ou mais fases. Um exemplo de sistema homogêneo, por exemplo, água e álcool. E de sistema heterogêneo, água e óleo. Fase é cada porção homogênea de um sistema. E cada fase tem a sua composição e suas propriedades definidas. Por exemplo, água e óleo. A fase água não tem a mesma composição que a fase óleo. As propriedades da água não são as mesmas propriedades que a do óleo. Então, o sistema é a parte do universo sob observação, e um sistema ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Quando o sistema é homogêneo, ele pode ser uma substância pura, exemplo, água destilada, ou ele pode ser uma mistura homogênea, exemplo, água mais sal. Lembrando que as misturas homogêneas podem ser chamadas de solução. Então, os sistemas homogêneos podem ser, né, compostos por substâncias puras ou podem ser compostos por misturas homogêneas. Já os sistemas heterogêneos, eles podem ser uma mistura heterogênea, exemplo, água e óleo, ou uma substância em vários estados físicos, exemplo, água mais gelo. Então, note que existem duas opções de sistemas homogêneos e duas opções de sistemas heterogêneos. Eu resumi esses dois slides com esse esquema. Sistema é a parte do universo que está sob observação. O sistema ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Quando homogêneo, esse sistema pode ser uma substância pura ou ele pode ser uma mistura homogênea, que pode ser chamado de solução. Já o sistema heterogêneo, ele pode ser uma mistura heterogênea ou uma substância em vários estados físicos. No ensino médio, esse ponto aqui de substância em vários estados físicos praticamente é sempre o mesmo exemplo: água e gelo. Uma mistura, quando eu digo que eu tenho uma mistura, é porque eu tenho duas, no mínimo duas ou mais substâncias. E o termo substância pura significa, né, indica um material de aspecto uniforme, um conjunto de propriedades constantes, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade constantes, e microscopicamente eu tenho que ter unidades químicas iguais. Como assim unidades químicas iguais? Exemplo, se eu falo que eu tenho água pura, é porque microscopicamente eu só tenho a unidade química H2O, H2O, H2O e assim por diante. Sal. Se eu tenho sal de cozinha, o cloreto de sódio puro, é porque microscopicamente eu vou ter apenas as unidades químicas NaCl, NaCl, NaCl e assim por diante. Então, quando uma substância é pura, microscopicamente, nós temos que ter unidades químicas iguais. Porque se nós tivermos duas ou mais unidades químicas diferentes, nós já temos uma mistura. Correto? Aqui eu fiz um outro resumo, um outro fluxograma, né? Matéria é tudo que tem massa e pode ocupar e ocupa lugar no espaço. A matéria pode ser um sistema homogêneo ou pode ser um sistema heterogêneo. Quando o sistema é homogêneo, pode ser uma substância pura
ou pode ser uma mistura homogênea, como exemplo, água e álcool. E quando a substância é pura, ela pode ser simples ou composta. O que é uma substância simples? É aquela formada por um único elemento químico. Exemplo, H2, O2, né, P4. É quando eu tenho um único elemento químico representado na fórmula. Já a substância composta, ela tem mais de um elemento químico representado na sua fórmula. Exemplo, a água H2O. Então, quando o sistema é constituído de uma substância pura, essa substância pura pode ser composta, formada por dois ou mais elementos, ou ela pode ser simples, formada por um único elemento. Já o sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea, exemplo, água e óleo, ou uma substância em vários estados físicos, exemplo, água e gelo. Então, esse é um resumo, né, uma espécie de fluxograma, né, um mapa mental, podemos dizer assim, dessa primeira parte do conteúdo. Prosseguindo, algumas observações. Cuidado com os exercícios que têm o granito. Exercícios de contar o número de fases, de contar o número de componentes. O granito, ele não tem um aspecto uniforme, então ele não é uma substância pura. Esse aspecto, né, que desuniforme do granito é porque ele é constituído de três minerais. Ele é constituído do mineral quartzo, feldspato e mica. Então, quando eu tenho granito em um sistema, eu tenho que contar o granito como sendo três fases e três componentes. Correto? E uma última observação, toda mistura gasosa, ela é homogênea, certo? Não existe mistura gasosa heterogênea. Tudo bem? Prosseguindo, os estados físicos, né? Os estados físicos mais comuns da matéria, não são os únicos, mas esses estados físicos mais comuns são sólido, líquido e gasoso. Os estados físicos podem ser chamados também de estados ou fases de agregação. Vamos começar analisando o aspecto macroscópico, visível desses estados. Então, primeiro, o estado sólido. Característica do estado sólido. O estado sólido é uma forma rígida da matéria, que possui forma e volume constantes. Forma e volume definidos. Correto? Já o líquido é uma forma fluida da matéria. E essa forma fluida da matéria tem sempre uma superfície bem definida, volume constante, mas toma a forma do recipiente que a contém. Então, o líquido, ele tem volume constante, mas a forma é variável. Volume constante, forma variável. E o estado gasoso não tem forma nem volume definidos. O gás sempre ocupa e adota o formato do recipiente que o contém. E uma característica desse estado, que os demais não têm, é a alta compressibilidade. O estado gasoso, você consegue variar muito o seu volume, né, exercendo pressão. Né? Pelo aumento de pressão, nós conseguimos variar muito o volume do estado gasoso. Então, o estado sólido, forma e volume definidos. O estado líquido, apenas o volume é constante, é definido. E o estado gasoso, forma e volumes variáveis. Correto? Aqui nós analisamos os aspectos macroscópicos. Um detalhe: quando usar o termo gás, quando usar o termo vapor. Aqui eu vou ensinar uma simplificação desses termos, que funciona dentro da química geral. Nós utilizamos o termo gás
para substâncias que nas condições ambientes já estão no estado gasoso. Exemplo, no dia a dia, condições ambientes. Qual que é o estado do oxigênio? Qual que é o estado do nitrogênio? Eles já são gases. Por isso, o correto é falar gás oxigênio, gás nitrogênio. Então, substâncias que nas condições ambientes encontram-se no estado gasoso serão chamadas de gás. Agora, o vapor, ele é utilizado para indicar a forma gasosa de uma substância que normalmente é sólida ou líquida. A água, no dia a dia, qual que é o estado mais comum da água? Líquido. Então, quando eu tiver a água na forma gasosa, é mais correto eu usar o termo vapor. O ferro, qual que é o estado mais comum do ferro no dia a dia? Sólido. Então, quando eu tiver o ferro na forma gasosa, é mais recomendado eu usar o termo vapor de ferro. Então, nós utilizamos o termo gás para aquelas substâncias que normalmente já são gasosas e o termo vapor para aquelas substâncias que normalmente são sólidas ou líquidas. Correto? Agora, o aspecto microscópico que está sendo mostrado, né, nessas imagens, nessa animação. No estado gasoso, a distância entre as partículas é muito grande. E nós temos as partículas com grande grau de agitação. Já no estado líquido, as partículas estão próximas, mas elas têm um grau de agitação, né, também elevado. Um grau de movimentação, na verdade, liberdade. Elas podem rotacionar e fazerem movimentação de translação, mas elas estão próximas. Já no estado sólido, as partículas estão muito próximas, não podem rotacionar, não podem fazer movimento de translação, mas elas vibram. Então, quando nós caminhamos do sólido para o líquido, para o gasoso, aumenta a distância entre as partículas. No estado sólido e no estado líquido, a distância entre as partículas não é muito diferente. A diferença é que no estado sólido elas só podem vibrar em posições fixas, enquanto que no estado líquido elas podem fazer movimento de rotação e translação. Agora, quando ocorre a passagem do líquido para o gasoso, a distância entre as partículas tem que aumentar de no mínimo 10 vezes, certo? Aqui nós temos novamente essa comparação. Olha o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Do sólido para o líquido, aumenta a energia cinética, aumenta o grau de agitação das partículas. Os estados líquido e gasoso sempre são desordenados, certo? O estado sólido pode ser ordenado. Agora, os estados líquido e gasoso não. Todo líquido, todo gás tem estrutura desordenada, como está sendo mostrado na animação. Aqui nós temos a água líquida. E agora vai ter a passagem para a água gasosa. Então, olha a diferença. Então, quando passa do líquido para o gasoso, tem um grande aumento de distância entre as partículas. Tudo bem? É muito comum questões que representam os estados físicos usando bolinhas, e o aluno tem que, com base no desenho, reconhecer qual é o estado sólido, qual é o estado líquido e qual é o estado gasoso. Agora, o nome das mudanças. Eu posso passar de um estado para o outro mediante absorção ou liberação de energia. A passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão. A passagem do líquido para o gasoso, vaporização. A vaporização, ela pode ser classificada de acordo com a velocidade. Quando a vaporização ocorre lentamente, somente na superfície do líquido, ela é chamada de evaporação.
É o que acontece com rios, lagos, com a roupa secando no varal. Agora, quando a vaporização é rápida, ocorrendo em todos os pontos do líquido, não só na superfície, mas também no interior, que gera a formação de bolhas, aí nós temos a ebulição. E quando o processo é muito rápido, praticamente instantâneo, exemplo, pequenas gotículas numa chapa quente, acompanhado daquele efeito sonoro, psh, aí nós temos a calefação. Então, a vaporização lenta é chamada de evaporação, ocorre só na superfície. A vaporização rápida, acompanhada de bolhas, é a ebulição, ocorre na superfície e no interior. E o processo praticamente instantâneo é a calefação. À volta, nós temos a condensação ou liquefação, que daqui a pouco eu vou explicar a diferença de condensação e liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o gasoso, sublimação. E do gasoso para o sólido, ressublimação. Os materiais que no cotidiano podem sublimar ou ressublimar, que o aluno deve conhecer, são naftalina, gelo seco e iodo. Então, muito importante o nome das mudanças de estado físico. Agora, a questão da condensação e da liquefação. Quando que a gente usa um termo ou o outro termo? Ah, esse slide eu esqueci de colocar, mas eu vou aproveitar, vou só comentar. A condensação é quando o processo ocorre a pressão constante, sem variação de pressão. Condensação. Agora, quando esse processo ocorre com aumento de pressão, ele é chamado de liquefação, certo? Então, se a mudança ocorre a pressão constante, condensou. Se o processo envolve o aumento de pressão, aí já é liquefação. Apesar que muitos livros não respeitam isso. É muito comum você encontrar livros que colocam condensação ou liquefação como se fossem sinônimos. Relacionando agora com a termoquímica. As mudanças de estado no sentido sólido, líquido, vapor, são processos endotérmicos que absorvem calor. Ou seja, o ΔH é positivo. Já no sentido gasoso, líquido, sólido, são processos exotérmicos que liberam calor, certo? Exemplo que está muito relacionado com o nosso cotidiano nesse momento de Covid, né? Passar álcool na mão. Quando a gente passa álcool na mão, tem uma sensação de frescor. Por quê? Porque o álcool vai evaporar. E a vaporização do álcool é um processo endotérmico, que retira calor da nossa mão. Por isso que quando nós estamos molhados e saímos de uma piscina e ficamos ali secando, nós começamos a sentir frio, porque a vaporização da água, que é um processo endotérmico, absorve calor do nosso corpo, correto? Então, as mudanças do sólido em direção ao gasoso absorvem calor, processos endotérmicos. E as mudanças do gasoso em direção ao sólido liberam calor. São processos exotérmicos. De forma simplificada, do sólido para o gasoso, você tem que aquecer. E do gasoso para o sólido, você tem que resfriar. Agora vamos representar as mudanças de estado físico em gráficos. Quando nós temos um material homogêneo mudando de estado físico, e essa mudança é representada em um gráfico, nós temos 4 tipos de gráficos diferentes. Todos já foram abordados no Enem. Existe o gráfico para uma substância pura, o gráfico para uma mistura comum, o gráfico para uma mistura eutética e o gráfico para uma mistura azeotrópica. Vamos começar com a substância pura. Os gráficos vão trazer a temperatura em função do tempo ou a temperatura em função do calor absorvido.
Então, eu estou aquecendo um sólido, S sólido. Se você vai aquecendo um sólido, vai chegar um momento que você vai atingir o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Temperatura na qual a substância vai passar do sólido para o líquido. Se a substância é pura, qual é a característica da fusão? O início da fusão e o final da fusão ocorrem a uma mesma temperatura. Então, nós temos uma formação de um patamar. Durante a mudança de estado físico, não ocorre variação de temperatura. Terminou a mudança de estado físico, a temperatura volta a aumentar. E outro detalhe importante: durante a mudança de estado, nós temos sempre as duas fases, o sólido, sólido mais líquido, líquido. Então, durante a mudança de estado, as duas fases. Aquecendo um líquido, vai chegar um momento que ele vai entrar em ebulição. Se for uma substância pura, qual vai ser a característica da ebulição? Início da ebulição e o final da ebulição ocorrem a uma mesma temperatura. Então, eu tenho um patamar de ebulição. E nesse patamar eu tenho as duas fases. Depois a temperatura volta a aumentar. Então, a característica de um gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura é apresentar dois patamares. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. O primeiro patamar é o de fusão e o segundo patamar é o de ebulição. Correto? Aqui na animação, que ele vai começar novamente, ó, reiniciando aqui, ó. Espera reiniciar para a gente começar a analisar. Está mostrando a curva, né? Que é de uma substância pura. Que durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante, né? Que é o patamar de fusão e depois o patamar de ebulição. Sempre durante as mudanças de estado, nós temos duas fases: sólido, sólido líquido, líquido, líquido gasoso e depois gasoso. Tem muitos gráficos, muitos exercícios que vão te pedir justamente para identificar qual parte está sólido, qual parte está gasoso, qual parte do gráfico nós temos as duas fases. Então, ó, aqui início sólido, está aquecendo sólido até atingir o MP, que é o ponto de fusão em inglês. Atingiu o MP, começa a passagem, começa a fusão, tem as duas fases, mas olha a temperatura no termômetro, constante, até terminar o processo. Terminou o processo, passou para o líquido, a temperatura volta a aumentar até chegar no BP, ponto de ebulição em inglês. Atingiu o ponto de ebulição, a temperatura permanece constante, aí eu tenho as duas fases, líquido mais gasoso. Terminou a mudança, só tem uma fase gasosa, a temperatura volta a aumentar. Então, essa é uma característica de substância pura. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Agora, uma mistura comum. No caso de uma mistura comum, o início da fusão começa em uma temperatura e o final em outra temperatura. Nós não temos, né? Nós não temos o patamar. A fusão é variável, tem um intervalo de fusão. E a mesma coisa acontece com a ebulição. Ela começa numa temperatura e termina em outra temperatura. Então, nós temos fusão variável, ebulição variável. Nós temos um intervalo de fusão e um intervalo de ebulição. Exemplo, água mais cloreto de sódio. Agora, as fases não mudam. Sólido, sólido líquido, líquido, líquido gasoso, mais gasoso. Sempre durante a mudança de estado físico, nós temos as duas fases. E aqui nós temos dois casos particulares de mistura, exceções. O primeiro é a chamada mistura eutética. Qual que é a característica da mistura eutética? Durante a fusão, a temperatura permanece constante, mas a ebulição, a temperatura é variável. Então, a mistura eutética é um caso particular em que a temperatura de fusão é constante, mas a temperatura de ebulição é variável.
O exemplo mais comum de mistura eutética é usado como solda no cotidiano, que é uma liga formada de 68% de estanho e 32% de chumbo. É uma liga metálica que tem um ponto de fusão de 183, constante. Então, cuidado quando um exercício falar que um material homogêneo tem um ponto de fusão constante. Com essa única informação, você não sabe o que pode ser. Porque se a fusão é constante, pode ser uma substância pura, mas pode ser uma mistura eutética. E o último caso especial é a mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão é variável, mas o ponto de ebulição é constante. Então, agora nós temos a fusão variável, mas a ebulição ela é constante. As fases continuam sempre sólido, sólido, líquido, 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 gasoso, depois gasoso. Um exemplo de mistura azeotrópica mais importante é o de água e álcool, nessa proporção de 4:96, que tem o ponto de, opa, acabei de achar um erro aqui, não é ponto de fusão, aqui seria o ponto de ebulição, de 78,2. Correto? Então, esses são os 4 tipos de gráficos que o aluno tem que aprender a reconhecer. O gráfico de uma substância pura, o gráfico de uma mistura comum, o gráfico de uma mistura eutética e o gráfico de uma mistura azeotrópica. Eu mostrei gráficos de aquecimento, em que a temperatura foi aumentando. Mas quando nós temos gráficos de resfriamento, aí a escadinha vai começar em cima e vai descendo, as características, tudo que eu falei, se repetem. Correto? Então, nós encerramos essa parte inicial da Química Geral. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais. Abraço a todos.